Irmãos, quem fez aniversário em janeiro? Quem fez bolo? Só levanta a mão assim. Quem fez bolo? Meu jeito, vocês não comeram bolo de aniversário? Olha lá, bolo de aniversário. Bolo de aniversário. Vai ter bolo. Quando você faz o bolo de aniversário, está lá a tua família, os seus amigos, e de repente você faz aquele bolo bem gostoso de amandita. Ninguém fez bolo de amandita ainda. Hashtag fica a dica geral. E aí, aí o que você faz? Canta parabéns e tal. Aí o que acontece quando, quem que geralmente corta o bolo? O aniversariante. E o que ele faz quando ele corta o bolo? Ele tem o primeiro pedaço. E o que ele faz com esse primeiro pedaço? Ele dá para alguém importante. Sim ou não? Sim. Ele dá para uma pessoa que de certa forma ele quer distinguir essa pessoa das outras. Não que as outras pessoas não sejam importantes, mas aquela que vai receber o primeiro pedaço, ela agregou, aquela pessoa tem um valor agregado dentro do coração daquela pessoa. Eu não sei você, mas na minha casa, quando é aniversário dos meus príncipes, eles fazem bolo, geralmente é a Fran que ganha o primeiro pedaço. E eu fico com ciúme. Então de hoje em diante o primeiro pedaço vocês partam em 2. e deu. Isso. Pronto, um grande parte em 2. Então é o primeiro pedaço em pedaço. Então assim, da mesma forma que no nosso coração, num simples aniversário, nós entregamos o primeiro pedaço para alguém, que nós agregamos valor, que é de valor para nós. Deixa eu falar uma coisa para você. Deus também espera de você esse lugar de honra. A pessoa que você entrega esse bolo é uma pessoa que você tem por uma posição de honra. Então para você aquela pessoa é um pai. Geralmente quando os avós estão, até você perde o primeiro pedaço, né amor? Tem umas vó que mimam os netos, daí ganha os primeiros pedaços, né? É que ela está aqui, bem ali. Honra, fale honra. Então, o primeiro pedaço, o bolo, o primeiro pedaço tem alguma diferença? A não ser que tenha uma mandita inteira em cima. Mas o bolo em si tem diferença do restante do bolo? Não. O que tem é a atitude da pessoa que entregou o bolo. Então, irmãos, eu queria que você pensasse, o que mais na sua vida que tem como honra, que tem um lugar que talvez Deus não esteja ocupando o lugar devido de honra que Ele deveria estar. Todos nós temos, irmãos. Eu descobri que Deus é um Deus de perguntas, e as perguntas certas, quando a gente simplesmente dá aquela parada e começa a pensar na resposta, cria um espaço para que o Espírito Santo possa trabalhar e não te acusar, mas te constranger e te apontar, ó, aqui não está bem legal. O que eu quero falar hoje, irmãos, é sobre primícia, um princípio de honra. Eu não quero falar única e exclusivamente sobre finanças. Não é isso que eu quero falar, apesar que entra, até porque chega na área de finanças, é a parte mais difícil da pessoa se converter, é finanças. É incrível como aquele texto de Paulo ao Timóteo, que fala que juntarão mestres para si, segundo as suas próprias cobiças, tirarão coceira nos ouvidos, como isso funciona quando se trata da área de finanças. Mas o que eu quero trabalhar com vocês é a importância que nós devemos dar ao Senhor, quando se trata de honrar ao Senhor. Amém, queridos? Então eu queria que você, por gentileza, fechasse seus olhos. Eu quero orar e pedir para o Espírito Santo realmente tocar os nossos corações. Pai, eu te agradeço por essa noite e te peço, Espírito Santo, prepara os nossos corações, ara essa terra, prepara o meu coração, prepara o coração dessa igreja, prepara o coração dos meus irmãos que estão assistindo online,
prepara para essa semente que o Senhor quer colocar hoje. Em o nome de Jesus, rega de graça e de favor. Em o nome de Jesus, todo o pensamento, todo dardo inflamado do inimigo, todo pensamento diabólico, cai por terra agora. Seja cancelada a ação de espíritos que distraem, de espíritos que roubam sementes. Em o nome de Jesus, declaramos as mentes cativas a Ti, Espírito Santo, neste lugar, para a glória de Jesus Cristo. E você fala, amém, amém. Querido, Provérbio 3, versículo 9, o texto é fantástico, você deve conhecer, já leu talvez milhares de vezes. Diz assim: honra o Senhor com os teus bens. Olha só como começa o texto: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a sua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Uau, que texto poderoso. Duas instruções, duas promessas. Primeira instrução: honra ao Senhor com os teus bens. Honra ao Senhor com toda a tua renda. Está aqui o princípio, está aqui a orientação, está aqui a sabedoria de alguém muito sábio. Você já vai ver quem é. E qual é a resposta deste princípio quando alguém escolhe viver? Se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Celeiro fala de provisão. Eu não vou aprofundar nesse versículo aqui, mas o celeiro fala de provisão. Fala de não faltar comida, não faltar provisão na sua vida, não faltar o cuidado do Senhor, não faltar aquilo que faz com que você possa obter semeadura, que você possa obter colheita, que você possa obter uma vida abençoada por Deus. Agora, quando ele fala, e transbordarão de vinho os teus lagares, fala de alegria. Fantástico, eu não tinha pensado nisso. Tenta falar alegria com cara de brabo. Não consegue. Eu não consegui. A Anne faz assim: alegria, sorri. Transbordarão de vinho os seus lagares. Olha aqui para mim, irmão. A maioria das pessoas que não entregaram ainda o seu caminho de fato para Jesus, eles estão buscando o quê? Paz e alegria. Então Deus nos ensina aqui através deste homem, que eu já vou falar um pouco quem ele é, dois princípios simples, que está tudo agregado em um, na questão de honrar a Deus, e duas promessas poderosas. Quem é esse cara que falou isso aqui? Salomão. Olha o que nós lemos aqui na 1 Reis, capítulo 10, versículo 23. O rei Salomão tornou-se. Fala, tornou-se. Eu preciso parar aqui antes. Tornou-se. Sabe, irmãos, às vezes a gente acha que as coisas acontecem assim, ó. Não é assim que as coisas acontecem. Quantos aqui entregaram a vida para Jesus? Assim, de verdade, sim. Eu entreguei a vida para Jesus. Quem consegue fazer igual o pastor Tiro fez com fé? Eu entreguei a vida para Jesus. Aleluia. Amém? Se você entregou a vida para Jesus, sabe o que Jesus fala? Aquele que começou a boa obra, ele vai aperfeiçoá-la até a volta de Jesus. Então é um processo de aperfeiçoamento de Deus na tua vida, na minha vida, na tua vida. Agora aqui eu acho muito interessante que o texto fala que Salomão tornou-se, ou seja, ele não era, mas ele tornou-se. Aqui fica um hashtag, fica a dica para nós. O que ele se tornou? O homem mais rico e mais sábio de todos os reis da terra. King James, versão King James. O homem mais rico
e mais sábio de todos os reis da terra. Olha o versículo 24. Todo mundo queria ser recebido por Salomão para ouvir a sabedoria que Deus lhe tinha colocado no... Foi aqui? Foi no HD externo? Eu ia botar pendrive, mas pendrive hoje quase que não se usa mais, é tudo nuvem. Não, foi no coração. Por isso que Deus nos ensina: de todas as coisas que você deve guardar, guarde o seu coração, porque dele provém as fontes de vida. É no coração. Então Deus quer que essa mensagem entre no seu coração, mais do que no seu entendimento. Mais do que no seu entendimento, é no seu coração. Sabedoria espiritual Deus vai te dar nessa noite, para ouvir essa mensagem até o fim. Amém, queridos? Eu estava pesquisando assim, só para curiosidade, quanto que Salomão tinha mais ou menos de recurso. Quem já ouviu a história das minas do rei Salomão? Existia as minas do rei Salomão. O texto ali, Reis também, nesse mesmo capítulo, fala de como eram os barcos que traziam ouros, os barcos mercantes que traziam as tecidos e animais da África. Era uma loucura. Para você ter uma ideia, o texto fala que lá em Jerusalém, na época de Salomão, prata não tinha valor. E o texto fala que Salomão recebia de oferta das pessoas, sério, não caia para trás, de 23 a 25 toneladas de ouro puro. Tá bom para você? Tá bom? 23 toneladinhas de ouro por ano para você ficar de boa. É para você começar a trabalhar meio período só, pelo menos. 23 toneladas, o homem mais rico. Mas algo interessante aconteceu aqui. Eu não vou entrar profundamente nessa parte, mas eu não posso deixar de falar isso. Quando Deus chegou diante de Salomão e perguntou: Salomão, o que você quer? Eu fico imaginando Deus assim: fala, Salomão, que eu vou dar-lhe. Fala, que eu vou te abençoar. Deus, você quer isso, você quer aquilo? Deus, o meu pai, ele entrava e saía diante do povo. Eu só quero sabedoria. Não apenas sabedoria. Ele pediu sabedoria com um propósito: para entrar e sair diante do povo de Deus. E esse pedido, Deus encontrou no coração de Salomão a genuinidade de honra a Deus, porque ele entendeu que aquele povo era de Deus e não dele. Então, o texto está claro: tornou-se o homem mais rico e mais sábio de todos os reis da terra. Devia ter alguma sabedoria nesse homem, né? É forte. Então, primícia. O que é primícia? No dicionário: primeiros frutos, primeiras produções, primeiros efeitos, primeiros lucros, primeiros sentimentos, primeiros gozos, começo, prelúdio. Alegria, primeira alegria. Eu lembro, você vai lembrar, amor, da Nini, aquela vez que ela chegou com uma oferta. E ela falou assim: eu quero ofertar por um motivo. O que é? Alegria. Você lembra? Essa oferta é uma oferta de alegria. Eu falei, foi novo para mim. Por quê? Porque ela estava vivendo um momento muito especial na vida dela. A Nini, nossa amiga, do nosso Betão, que já está na glória, está lá com o Senhor Jesus já. E ela fez essa oferta de alegria. Sabe, irmãos, aquilo me ensinou algo. Muitas vezes, presta atenção no que eu vou falar aqui, irmão. Presta atenção no que eu vou falar. Talvez esse seja um dos motivos pelo qual você ainda não está feliz. Talvez seja um dos motivos pelo qual você ainda está patinando. Muitas vezes nós escolhemos andar nos princípios de Deus de fato, da forma que o Alex ministrou aqui. Jesus está ali. Por quê? Porque só resolve andar quando a porca torce o rabo, quando a água já está batendo no queixo. É aí que, não, eu tenho que ofertar, eu tenho que... Não. Cada um contribua segundo propôs no seu coração e com alegria. Então é um estilo de vida. É um estilo de vida nesse aperfeiçoamento Deus vai nos ensinando a viver esse princípio. Então,
quando eu entendo que a definição bíblica de primícia é a primeira parte de algo. Como eu falei, não quero falar apenas de primícia financeira, mas Deus nos ensina a importância disso, quando Ele coloca: honre a Deus. Honre a Deus. É muito difícil nós entendermos os princípios de honra quando nós achamos que Deus é uma pessoa. Sabe por quê? Porque nós humanos, né, nós temos uma tendência a sermos responsivos. Se você me der, se você fizer algo, eu também faço. Esperar algo em troca. E Deus não é assim. Deus, Ele já fez. Você vai ver um texto lá no final. Deus já fez. Deus já estabeleceu. O que Ele espera agora é a tua participação, não troca. Então, Deus não instituiu as ofertas de primícia pelo fato de precisar delas, mas para provar o nosso coração numa das áreas em que demonstramos um grande apego. Olha o texto que nós vamos ler aqui. Deus não precisa dos nossos frutos, dos nossos primeiros frutos. Nós é que precisamos dele em primeiro lugar da nossa vida. Nós que precisamos dele. Deixa eu falar algo para você, irmãos. Existe uma primícia que esse ano começou no dia 1º. Eu já tirei o meu Instagram, tirei o Facebook do meu celular. Falei com o meu discípulo que trabalha nessa área de mídias sociais. Falei: filho, cuida para mim. Você manja, o que você precisa, me fala que eu faço, o que você pedir. Sei lá, você que vai fazer isso. Eu não quero. Porque olha o que acontece, irmãos. Às vezes, não sei, talvez isso não aconteça aqui. Talvez só lá em Brasília, pastor, ou em Londrina. Aqui eu acho que não acontece. Em Cambé, pronto. Lá em Cambé acontece. Aqui não. O cara acordou. Esse é um cara bonito, igual eu, dormindo, né? Ele abre o olho. A primeira coisa que ele faz... Só lá que acontece, em Brasília. A primeira coisa que ela faz é pegar o celular. Aí o que acontece? O teu primeiro instante, irmãos, a palavra de Deus nos ensina que nele nós vivemos, nos movemos e existimos. Atos 17, nós vivemos, nos movemos e existimos em Deus. Quando você acorda de manhã, a palavra de Deus nos ensina que a misericórdia se renova a cada manhã. Então quando você acorda, abre o olho, naquele instante você está respirando Deus. Nele nós vivemos, nos movemos e existimos. O simples fato de você abrir o olho respirando mostra que a misericórdia te alcançou, que a graça de Deus te fez estar naquele momento, de repente dormindo bem. E quer ver graça mesmo se você é feio? Aí você olha para o lado e vê aquela coisa linda do seu lado, que é a sua esposa. Aí você tem que, irmão, dar glória 5 vezes seguida, porque isso é graça. Você feio desse jeito, casado com uma mulher bonita. Tá rindo por quê, irmão? Porque é verdade. Aí o que acontece? Em vez de pegar o celular e fazer isso, irmão, eu falo porque eu fiz isso várias vezes, irmão, e sofri por causa disso. Não estou falando como alguém que top, eu nunca fiz. Eu já fiz isso, eu não tenho vergonha de expor fraqueza. Eu fiz isso, e eu vi que estava fazendo mal para mim. Aí, sabe como é que eu gosto de fazer, irmão? Eu vou te dar uma dica. Acorda de manhã, abre o olho, viu que a esposa está ali, dê 7 glória a Deus. Glória a Deus, 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 glória a Deus. Tá? Porque é uma glória a Deus, né? Vamos ser sinceros. Aí você senta, irmão, na cama. Sentou bem bonitinho. Aquele jeito, né, que você acorda, cabelo que é uma beleza. Aí você dá aquela esticada assim, ó. Em vez de você pegar o celular,
Obviamente, talvez você toque o celular porque tem que desligar o despertador. Provavelmente. É o primeiro que você... para desligar. Mas deixa ele lá. Ou no máximo já coloca um louvor. Deixa meio que preparado. Já liga o louvor. Aí você, naquele momento ali, irmãos, é 3 minutos, 5 minutos da sua vida. Pastor, é meu dia. É porque... é isso aí. Super na mão de Deus está a sua agenda. Está super na mão de Deus a tua agenda quando você acorda. Porque, pastor, você não sabe. O tempo ruge. E essa Sapucaí é grande, quem lembra dessa? Sabe, irmão? Esses 3 minutos, respira. Respira o ar de misericórdia. Respira o ar de graça. Experimente o amor de Jesus pela tua vida. Antes de pensar em qualquer coisa, pense que você está vivo, que você tem uma casa, que você tem uma família, que você tem filhos, que você tem pastores lindos como eu e a Fran. Lembre-se sempre, deu até mistério. E humildes, né, filho? É verdade. Graça de Deus. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. Vai mudar a tua vida. Vai transformar a tua vida. É 3 minutos, 5 minutinhos que você fica só ali, ó. Talvez até durme de volta. Mas por isso tem que sentar, senta. Eu tenho que fazer isso devagarinho, senão eu já fico tonto, então tem que ficar bem de boinha. E deixa o Espírito Santo ministrar o teu coração. Você sabia, irmãos, que teve muita mensagem que eu ministrei aqui domingo, séries de mensagens que nasceu naqueles 5 minutos? Um texto que vem na minha mente, ó, um sentimento aqui no meu coração que me leva a um princípio de Deus. Esses dias eu acordei, eu estava lá na Vila da Glória lá, e aí, na Vila da Glória, então é glória, né, irmão? E aí, eu acordei com um sentimento, depois eu assim no meu coração, aí a primeira mensagem, depois de ter tirado aquele time, olhando para o ambiente, uma mensagem de uma irmã que eu amo muito, falando assim: fique tranquilo, você está em manutenção. Eu falei, meu Deus, a mulher é profeta, porque foi exatamente o que estava no meu coração. Estou em manutenção. Então Deus está preparando um manto, irmão, porque todos nós precisamos ter coragem. Fala coragem. Mais uma vez, coragem. Eu sou corajoso. Mas às vezes você está precisando ter coragem. Fala assim, pastor, meu discipulador, meu líder, eu preciso de manutenção. Cuida de mim. Porque esse é o tipo de coragem que vem casada com humildade, senão não rola. Entendeu? Então, diminui um pouco o teu tempo com essas coisas e volta um pouco mais para o que Deus quer falar com você nesses dias. Daí que o meu celular deu uma bugada aqui, voltou, aí. Então, fica aqui essa dica para você viver o teu dia de uma forma melhor. Olha o texto então que Deus nos ensinou aqui com relação à primícia, Êxodo 13, 11. Depois que o Senhor os fizer entrar na terra dos cananeus e entregá-la a vocês, como jurou a vocês e aos seus antepassados. Aqui tem uma coisa que nós precisamos entender. Toda vez que você lê Êxodo, tem muito princípio, muita história, tem muita ação de Deus aqui, mas todo o Êxodo, a questão de sair do Egito, tudo isso é a sombra do Novo Testamento. Todo o Antigo Testamento é a sombra do Novo Testamento, tá? Mas tem uma coisa muito interessante. Quando eu leio o Êxodo, para mim é o meu processo de conversão. Quando Deus me tirou do Egito, do pecado, da escravidão do pecado. Tem uma coisa, irmão, nós temos que aprender a chamar pecado de pecado. Uma coisa que o Alex não falou, agora a gente falou de manhã, é que tudo que não é feito por fé é pecado. Até ofertar, sem fé, eu vou ofertar porque eu tenho que ofertar. Pecado. Nós temos que ter coragem para chamar pecado de pecado. Até no tempo que estamos vivendo aqui da suavização, com esses filtros dos programas de foto, o pessoal quer fazer esses filtros de suavização na Bíblia, irmão, não rola, não dá, tá? A cruz é de madeira, é áspera, é cheia de farpa e tem prego, não é velcro, é prego. Então, quando você
lê o Êxodo, entenda que Deus te tirou, Deus te salvou, agora tem um processo. Então o Êxodo eu sempre gosto de ler assim, o que já mudou, o que está mudando, o que tem que mudar mais. Então aqui Deus está estabelecendo algo. Versículo 12: separem para o Senhor o primeiro nascido de todo o ventre, todos os primeiros machos dos rebanhos pertencem ao Senhor. Resgate com um cordeiro toda a primeira cria dos jumentos. Então Deus está falando aqui que o jumento, o que é o jumento, irmão? Quando você lê jumento no Antigo Testamento, fala muito de empresa, das empresas. Não sei se você já participou de seminário de finanças, coisas, você sabe, culto de empresários. O jumento é a empresa. Carrega as coisas, leva o peso, transporta para lá, transporta para cá, faz arar a terra, é a força. É aquilo que traz para encher o celeiro, é o jumento. Então, Deus fala assim, se você quiser, né, já que você tem que entregar todo o primogênito, toda a primeira cria de tudo, se você quiser, olha o texto, irmão, ele fala bem assim: resgate com um cordeiro toda a primeira cria dos jumentos, mas se não quiser resgatá-la, não, eu não quero, eu tenho um jumento, Deus pediu para eu dar o primeiro para ele, mas eu não quero, para eu poder ter isso, então eu vou resgatar com o cordeiro, mas eu não quero nem o jumento nem o cordeiro. Olha o que Deus manda fazer. Mas se não quiser resgatá-la, quebre-lhe o pescoço. Quebre-lhe o pescoço. Resgate também todo o primogênito de seus filhos. Ao 14, no futuro, quando os seus filhos lhe perguntarem, o que significa isso? Olha o que Deus manda falar. Com mão poderosa o Senhor nos tirou do Egito, da terra da escravidão. Honra, gratidão. Irmãos, Deus tirou você do Egito. E nesse processo de aperfeiçoamento até a volta de Jesus, Deus está nos ensinando uma forma de nós sermos prósperos na área financeira, de nós sermos prósperos na área dos relacionamentos. Por que tem relacionamentos abalados, irmãos? Porque a primícia do seu relacionamento deixou de ser a sua esposa ou o seu esposo, passou a ser talvez o jumento, que é a empresa, o trabalho, sei lá. Eu já vi vários casamentos. Pastor, o senhor tem anos de experiência, o senhor mais que eu. Quantos casamentos, até de pastores que deixaram de casar com a esposa e casaram com a igreja. O maior problema de casais hoje que nós enfrentamos é: eles estão busy demais, estão ocupados demais com outras coisas, com aquilo que Deus deu para ele ou para ela, que é um ao outro. Dê a primícia do seu sentimento para Deus, e quando se trata do teu relacionamento, dê a primícia da sua atenção. Quero ver o glória das mulheres agora. Dê a primícia da sua atenção. Dê a primícia daquele restaurante que você está para levar, ela já faz tempo e não leva. Que falta de fé, irmãs. Aí depois, me leva lá. Não, você não deu glória quando o pastor falou. Crente, irmão, crente dá glória. Né? Depois quer o prêmio. Mas nem correu a corrida. Nem... Aí eles falaram da tua risada agora, é a primeira vez que eu ouço. Foi muito legal. E com delay. Primícia, é impressionante como a gente vê casais a fazendo assim, ó. Por quê? Porque não entenderam ainda o que Deus fez. Falou: mulher, morra pelo teu marido. Marido, viva pela tua esposa. Acabou o problema. Simples. Amém, irmão? Amém, amém. A importância da lei das primícias não estava no que seria feito com a oferta, mas no princípio de que ela não seria utilizada em benefício próprio. O primeiro pedaço do bolo, eu sou aniversariante, o aniversário é meu, eu que ganhei o bolo, o primeiro pedaço é meu. Não, por honra, eu vou dar a alguém que eu agreguei muito valor para ela. Assim também Deus espera de nós. Na nossa vida, em tudo na nossa vida.
Entregar ao Senhor as primícias da nossa renda é dar-lhe honra, é distingui-lo, é demonstrar um lugar especial que Ele ocupa em nossas vidas. Deus quer ser o primeiro em nossas vidas, amém, irmão? Tem um cara que quis fazer isso, sabia? Só que deu ruim, Satanás. Ele quis pegar o lugar de Deus. Ele quis roubar essa primazia que Deus tem em tudo. Ele criou, ele buscou conselho, isso aqui é uma loucura. Ele buscou conselho na sua sabedoria e começou a formar o mundo. Inclusive Satanás foi criado, Lúcifer foi criado por ele. E até hoje, esse infame continua querendo fazer a mesma coisa. Roubar o lugar de Deus. Aonde agora? No meu e no seu coração. O mesmo Satanás que tentou roubar a glória de Deus, ocupar o lugar que era somente de Deus, hoje está aí agindo, querendo ocupar o lugar no seu coração. Olha aqui para mim, querido irmão e irmã. Quem foi que te comprou? A Bíblia fala que nós somos comprados por sangue. Quem te comprou? Jesus, fala Jesus. E seja chique, Jesus. Foi Jesus quem te comprou. Pelo seu precioso sangue. A palavra de Deus fala que nós somos propriedade exclusiva do Senhor. Você já imaginou se alguém entra na sua casa, entra, senta no sofá, com o pé sujo, vai na cozinha, come a tua mandita que estava guardada. Horrível, isso aí para mim é crise. Não, lá em casa eu pedi permissão por escrito para comer a minha mandita. Estou brincando, vai ter que pedir. Você vai aceitar que alguém entre e ocupe um lugar que é Deus? Você vai gostar? Me responde, irmão. Por que nós deixamos isso acontecer com o lugar de Deus? Por que você deixa isso acontecer no lugar que Deus preparou para Ele ocupar? Sabe aquele vazio que parece que nunca acaba? É porque você colocou quem não deveria estar lá. Quem tem que estar lá é Jeová, Deus, nosso Senhor, autor e consumador da sua fé, mano, Jesus. Mas ninguém. Ei, está difícil, estou atribulado. Claro que está assim. A tua agenda, os compromissos. Ei. Propriedade exclusiva do Senhor, não se venda. Para de se vender por coisa pouca, meu querido. Se Jesus já te comprou no sangue, deu propriedade exclusiva do Senhor. E não é só isso, sacerdócio real, mano. Real. Nova criatura. Nós nos tornamos nova criatura. Deus fez uma criação nova dentro de nós. Teu DNA, irmão, agora é celestial. Teu DNA agora é real. Por isso que nós chamamos de romance real com os jovens da igreja aqui, com o pessoal da igreja que quer casar. Inclusive está na hora, né? Pela misericórdia. Só os acima de 24, 25 anos. Olha aí, querido, a rebelião de Satanás foi a tentativa de usurpar esta posição divina, e até hoje ele tenta fazer isso. A Bíblia está repleta de exemplos de pessoas. Não, mas eu quero o exemplo do coach e tal, eu quero o exemplo do fulano de tal, que conquistou tanta coisa. Legal, massa. Só que a Bíblia fala que em Hebreus 13, atente para aqueles que ministram a palavra do Senhor para você. Tem alguém cuidando de você, tem alguém de olho em você. Mas eu prefiro ouvir outro, então ouça a Bíblia. Olha aqui. Abraão se dispôs a sacrificar o seu próprio filho, mas não se atreveu a deixar de dar a Deus o primeiro lugar. Outro cara, José, foi para a cadeia, para não pecar contra o Deus com a patifera, como disse o pastor Atílio. A patifa.
Porque só fala, a Bíblia só fala a mulher de Potifar, não fala o nome dela, né? Deve ser uma patifa. Sadraque, Mesaque e Abednego, irmãos, olha isso aqui. Foram lançados numa fornalha por recusarem-se a dar uma estátua no lugar que pertence a Deus. Daniel foi lançado numa cova de leões pela decisão de manter a Deus em primeiro lugar. Os apóstolos foram presos, açoitados, triturados, cortado ao meio, cerrado ao meio, crucificado ao meio, porque eles preferiram obedecer a Deus e não aos homens. E quando aqui a Bíblia fala assim, obedecer aos homens, inclui você, porque você também é homem. Inclui você mesmo. Exemplos positivos que nos inspiram, mas também tem exemplo negativo que eu não vou falar deles, que eu não estou afim de dar exemplo negativo, só de exemplo positivo. Agora, tem uma figura que dá o melhor exemplo. Pode vir, turma, do manto. Do manto. Vem a turma do manto. Ó, o Juan já está aqui, ó. Dele chuva. Ô glória. Olha o ensino explícito de Jesus Cristo. Irmãos, olha aqui para mim. Jesus Cristo, ele aboliu a lei? Não. E o que ele fez? Cumpriu. Jesus falou que nada, nenhum tio seria tirado da lei. Então como que Jesus fez para nos ensinar? É um texto de Mateus 6. Mateus 6, irmãos, ele está no Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha, Jesus pega os seus 12 discípulos, naquela época até Judas estava com ele, pegou os seus 12, subiu a montanha e começou a discursar acerca do que é o reino de Deus, de quem herda, qual a dinâmica, como que funciona, como que acontecem aquilo que Jacó viu em Betel, né? Os anjos sobem e descem. Jacó falou assim, aqui é a casa de Deus. Então Jesus começou a explicar essa dinâmica no Sermão da Montanha. Depois você vai para sua casa e leia Mateus 4 até o 7, 5 até o 7. Você vai gostar. Olha o que ele fala aqui. Mateus 6 inteiro, é fantástico. Ele fala de várias coisas, irmãos. Sabe aquilo que eu e você buscamos? Que não está errado buscar. Sabe, irmão, não é errado você buscar ter boas condições para sua família. Não é errado você querer, de repente, trocar de carro, ter um carro melhor. Não tem importância nenhuma mesmo. Na verdade, vamos ser sinceros, vamos falar de coração genuíno. Não assim só para fazer de conta que somos humildes, de uma pseudo-humildade. Não, vamos ter uma fé genuína. Vamos lá. É difícil para Deus te dar um carro zero, irmão? Me ajude. Não é, né? Não é difícil, é assim, ó. Ter roupa, ter o cuidado do Senhor, é tranquilo. Agora, olha o que Jesus fala. É aqui que está o princípio, irmão. Mas, Jesus começa com mas. Versículo 33, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. Tinha um professor de química que me falava assim, ele tinha a língua presa, então ele falava assim, penduricários, que são penduricários, são coisas que ficam penduradas naquilo que é a essência do negócio. Os bens, os pertences, os navios, os iates, o caiaque com motorzinho que eu quero ter um, é penduricário, irmão. Penduricário. Jesus falou, vos serão acrescentadas. Mas olha aqui, primeiro o reino de Deus é sua justiça. Olha esse texto, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Qual que é o propósito?
Deus quer ocupar o primeiro lugar na tua vida em tudo, irmão. Olha aqui para mim, fica um alerta para você. Se as coisas de Deus na tua vida estão caindo de prioridade, provavelmente você está sendo enganado por Satanás. Os pastores que estão aqui comigo, vocês concordam com o que eu estou falando? Se as coisas que você faz para Deus, que você serve a Deus, estão caindo na sua escala de prioridades, uma grande possibilidade da ação do erro já está começando a operar na sua vida. O mistério da iniquidade está ganhando força. A ação do Espírito do Anticristo está ficando mais forte. O seu amor provavelmente está esfriando. Deus não muda. Deus é Deus, Ele não muda. O lugar dele é primeiro lugar na tua vida, sempre e em tudo. E não tem como mudar isso, irmão. Porque Ele é absoluto. Ele reina eternamente. Esse é o nosso Deus. O nosso Deus. Yahvé, o Rei de Reis, o Senhor de Senhores, o soberano Deus, Senhor dos exércitos. Esse é o nosso Deus, e Ele quer ocupar o primeiro lugar na tua vida. First place, na sua vida. Tudo. Ai, pastor, tá difícil. Coloca Deus em primeiro lugar, porque o nosso Deus não perde. Senhor dos exércitos, Rei de reis, não conhece derrota. Coloque Ele em primeiro lugar na tua vida, e você vai experimentar o que é um Deus soberano na tua vida. Primeiro, o que é o primeiro? Próton. Primeiro em tempo, lugar, em qualquer sucessão de coisas, pessoas. Primeiro em posição, influência, em honra, é o principal. A palavra usada aqui, que ele fala, o primeiro, o reino de Deus, é a mesma palavra que ele fala quando ele diz assim: esse é o primeiro e grande mandamento. É a primazia, é a excelência, é o melhor. Não é segundo, terceiro ou quarto, é primeiro. Olha, irmãos, com muito temor eu falo isso, vocês estão nos assistindo, mas eu estou aqui, com pastores que eu conheço a vida deles. 2, 3, aquele pastor eu vou conhecer, não conheço o senhor assim. É a primeira vez que o senhor vem hoje aqui, né? Amém. Com muito temor eu falo isso, porque vocês estão aqui. Irmãos, não é tempo de colocar as coisas de Deus em terceiro lugar. Irmão, é tempo, sabe do que? Ir pra cima, cara. Agora que chegou a hora. Por quê? É agora que nós vamos ver quem tem óleo reserva para queimar. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. A lâmpada tem que estar acesa, brother. Não é que agora complicou, agora virou emergência, urgência. Só que isso não pode tirar a prioridade de Deus na tua vida. Se não se organizou antes, não amadureceu antes, não consertou antes, agora ficou complicado. Você não pode mudar o que Deus quer fazer. É forte o que eu estou falando. Se puder ficar de pé, eu quero terminar falando um testemunho meu e da minha esposa. Bem breve, vou ser rápido. Na casinha, quando nós começamos essa igreja, eu queria honrar, assim como honrei de manhã, eu queria honrar as líderes de célula infantil. Dina, Ita, faz assim com a mãozinha. Eu sei que vocês não estão liderando a célula, só que vocês já lideraram muito aquela célula e continuam cuidando da célula. A pregação mais impactante que eu tive num domingo nessa igreja foi o testemunho daquela mulher. Cadê outras líderes de célula infantil? Faz assim com a mãozinha.
Faz aí, irmã, você está sempre no Pasquides. É, claro, oxi. Quem mais ali de sala infantil? Levanta a mão lá, yeah. Mari, isso queima no seu coração, que eu sei. Irmãos, eu lembro até hoje, quando nós lá na casinha, no início da igreja, nós fazíamos tudo. Eu lembro quando as crianças começaram a entrar na casinha. Pode dar uma diminuída na light aí. Eu estava lá evangelizando, irmão. O Espírito do Senhor é sobre mim, que me ungiu e tal. Os sinais seguirão que creem. Esses eram os meus remas. Toda manhã eu lia aquilo ali. Eu saía que parecia um urso. E evangelizando, expulsando o demônio. Era cada cena que acontecia nas esquinas, irmão. Quer ver quando saía o Riseu dele ali junto? Misericórdia. E aí, aquele negócio todo. Aí a casa ainda era, o terreno era puro barro, aquele barro preto de turfa. Aquelas crianças chegavam naquele portão e ficavam. Não tinha nada lá. Uma casa de madeira, um terreno com mato atrás e barro na frente. Tinha um culto do poder, do manto, da glória. Na sexta-feira, 3 horas de violão. E demônio corria para tudo quanto é lado, irmão. Meu Senhor. Acabava o cultinho, que ela vinha daquela rua. Tinha 5, 6 pessoas no cultinho. No horário que acabava o cultinho, vinha aquela multidão buscar sopa, né? Mas de repente as crianças começaram a ficar no portão. E Deus falou com a Fran. Pai, ela orando, falando: pai, essas crianças, você não entendeu que sou eu que estou mandando elas? Abrimos a casa. E aí Deus começou. Irmãos, olha aqui. Deus mandou as crianças. A gente não queria cuidar das crianças, porque é muita responsabilidade. Tudo criança do grupo de risco, filho de traficante, de prostituta, situação bem complicada. E aí Deus fez a gente abrir. Irmãos, aquele barro, chegou um irmão: pastor, irmão, né, eu vou colocar uma carga daquelas de 12 metros de areia aqui. Pode pôr. Veio um outro empresário que entendeu por que ele é um empresário. Michel, o que você precisa pôr aqui? Cara, eu quero construir. Eu comecei a dar a ideia do parquinho, irmão. O parquinho tinha ponte pêncil, cara. Tinha escorregador de madeira. Ah, mas se a criança cair, não, isso aí não cai, não quebra. Esse povo não quebra. Não quebra. Aí chegava do outro lado da ponte, tinha um alumínio para escorregar, igual bombeiro. Aí aquela festa, aquela brincadeira, aulinha de inglês, cultinho com as crianças. Criança cantava, criança pregava, criança ofertava, criança dizimava. E o poder de Deus acontecia ali. Aquela criançada, irmão, era um moverzão. Primeiro dia de evangelização global. A Fran pegou aquela criançada e eles ganharam 9 almas para Jesus na rua. Criança pregando, enfiando a mão na cabeça e fazendo a pessoa aceitar Jesus. Aí um dia meu discipulador na época, Marcelo, meu amigo que eu amo: Michel, você vai ter que parar com as crianças. Meu irmão, eu dei um tapa na mesa. Você lembra, amor? Eu dei um tapa numa mesa de madeira que eu tenho até hoje. Quem você pensa que é, rapaz? Super espiritual. Super. Bati na mesa para tirar aquilo que é o que a gente faz com mais. Isso é as nossas crianças. E não sei o que. Ele só fez assim, ó: ore, que o Senhor vai falar com você. Nessa frieza, eu explodindo e ele pleno. Ore. E Deus falou. A porta que Deus abre, ninguém fecha. Aqui Ele fecha, ninguém abre. Pode os homens querer fazer o que quiser. Se foi Deus quem abriu, pode o universo inteiro conspirar, irmão. Ninguém fecha. E se Ele fechou, pode espernear à vontade. Ninguém abre. Ninguém abre. Se a única porta que Deus permite que a gente abra fecha: eis que estou à porta e bato. Aquele que ouvir e abrir, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. É a porta do seu coração.
E a minha oração foi aquilo que o Marcelo falou na época: Michel, está na hora de você parar de fazer para começar a gerar. Antes da pandemia, irmão, nós estávamos aqui com essa casa do lado alugada. Agora eles venderam a casa, mas chegamos a ter reuniões ali, Mari, aqui com mais de 100 crianças. 120 crianças num culto de domingo aqui do lado. Eu lembro de um dia que eu fui levar as crianças, eu vi aquela equipe lá, o Espírito Santo me lembrou do dia que eu dei o tapão na mesa. Parece que eu vi Jesus fazendo assim, ó. Tipo, me ajude, me ajude. Sabe, irmão, quando você está meio carnudo, querendo dar o tapa na mesa. Irmão, se Deus fechou a porta, irmão, foi nítido, aquele portão fechado. Você lembra, Fran? O portão fechado, as crianças vinham. Oi tia, eu vinha assim. Aí o mais difícil era porque é difícil para mim falar, irmão, porque tinha criança que, se nós não dessemos comida, se nós não dessemos roupa, e se nós não matássemos os piolhos, ninguém ia fazer. Aí eles foram, no último dia eles foram, limpinho, roupinha, alimentadinho, assim, com a barriguinha bem cheinha. Depois vieram, não abrimos, aquilo foi me matando por dentro, irmãos. Só que hoje eu entendo, quando eu olho para um pasquim desfeito aqui. Hoje eu entendo quando eu vejo líderes de célula infantil, de adolescente. Eu vejo o quanto Deus pôde fazer com aquela semente. Porque eles são de Jesus e não de pastor nenhum. Eles pertencem, irmãos, as crianças. Jesus fala que nós temos que ter o coração como elas. Se nós não tiver o coração como de uma criança, nós não vamos herdar o reino. Não vamos herdar. Eles são exemplos, crianças são exemplos para nós. Adultos, aprenda com os seus filhos a ser humilde, a ser simples, a ter o coração quebrantado. E antes disso tudo acontecer, eu estava na empresa, irmãos. Você empresário, estava na Nova Zelândia, né, amor? Não, estava lá. Deus mandou vir para cá, legal, beleza, estou congregando, vou ser crente, amém, vou ficar rico, vou ser milionário, e vou botar dinheiro na mão de missionário, e vai para lá, rapaz, vai ganhar alma, e vai comprar um ônibus, compra um navio, sei lá, eu ia ficar rico. Aí de repente vem os meus pastores, os profetas sobre a minha vida, falam: Michel, existe um trabalho, existe um local, tem pobres que precisam ser evangelizados, tem pobres que precisam de comida, tem crianças que precisam ser cuidadas. E Deus falou comigo, com toda a equipe de liderança, é você e a Fran. A minha sogra e meu sogro faziam assim. A minha mãe ficava doida. Ela estava me assistindo. Minha mãe ficava retada. E de repente Deus fala para parar as crianças. Mas eu nunca vou esquecer do dia que eu falei: tá bom, Deus. Alguém já fez essa? Tá bom, Deus, beleza. Acha que consegue bater de frente com ele, mas eu estava ali cheio de mim mesmo. Eu vou, Senhor, já tinha falado, tá? Eu vou. Só que, Senhor, eu vou lá ver essa casa. E se o Senhor não falar comigo, a hora que eu botar o pé para dentro, não adianta mandar anjo. Pode passar 300 carruagens de fogo na minha frente, eu não estou nem aí. A hora que eu entrar, o Senhor fale comigo. Lá fui eu, cheio de sonhos milionarísticos. É minha história, tá, irmão? Isso não quer dizer que você tem que ser assim, estou falando de mim. É um testemunho meu. Aí beleza, a porta era na frente ainda, né? Depois nós mudamos para cá, agora voltou para frente. Peguei, abri a chave, estava lá, abri, sem brincadeira, irmãos. Abri a porta, pé fora, porta. A hora que eu botei o pé, eu fiz assim, na parede até hoje: tornai-vos para mim, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Aquilo dentro de mim fez pum! As minhas pernas começaram a tremer. Eu falei: amor, já era para nós dois, nós vamos ter que ir. Foi incrível. E eu lembro que beleza, falou, não pediu para falar? Falei. O que você vai fazer agora? Fui para casa, trabalhando.
Isso, o Espírito Santo me lembrou, amor. Na empresa tinha um cachorro que entrava lá de vez em quando e fazia a maior melequeira lá dentro. E a gente tinha tapado o lugar que esse cachorro entrava, porque ficava tudo fedido, fedendo a cocô de cachorro. E naquele dia eu voltei para casa e voltei a trabalhar. Alumínio para cá, serra ligada e pau torando. E um cheiro. Eu fui andar, precisei ver se eu não tinha pisado em cocô de cachorro lá fora, e estava lanhado tudo lá dentro, sei que estava tudo fedendo a cocô de cachorro. E eu falei, mas não tem. Que cheiro é esse? O Espírito Santo me lembrou disso, amor. Eu lembro onde que eu estava. A tua justiça fede igual trapo de imundícia. A ira do homem não opera a justiça de Deus. Você tem buscado o reino, mas agora está na hora de você buscar a justiça. Como assim justiça? Eu fui justificado. Tem crianças que precisam ser justificadas. Tem homens e mulheres que estão com os relacionamentos sendo destruídos por Satanás, que precisam conhecer a justiça de Jesus. O amor é justiça. E sabe, irmãos, teve uma pessoa que se fez justiça. Começamos, né, amor? Foi lá, aconteceu esse negócio das crianças e a igreja começou, e hoje nós estamos aqui e temos sonhos grandes, irmãos. Grandes. Não de opulência, não. É de grande, porque o nosso coração diante do Senhor é glorificar ao nosso Jesus. Sabe por que é difícil colocar Deus em primeiro lugar muitas vezes na sua vida? Porque o senso de sobrevivência é acionado quando Deus te chama para fazer algo que é loucura. É uma rendição a Ele. O teu senso de sobrevivência humana é acionado, e você tende afinal de contas, eu sou fera, eu trabalho, eu estudei, eu sou, I am the man. E Deus fala assim, eu sou. Você fala assim, eu sou o cara. Deus fala, eu sou. Eu sou o grande eu sou. Deixa o senso de sobrevivência de lado e viva como um justo que vive pela fé. Não estou falando para você abandonar teu trabalho, irmão. Não. Estou falando em ter fé. Fé. E Jesus é tão maravilhoso. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Por que eu estava sentindo aquele cheiro horrível? Porque eu estava perguntando para Deus. E às vezes nós fazemos perguntas para Deus, só que no fundo a gente não quer ouvir a resposta, porque a gente já sabe. Aí eu estava perguntando, Deus, me perdoe, olha só. Na época eu não conhecia o negócio da mão no coração. Me perdoe. Falei, Deus, eu estou achando estranho, eu estou achando o Senhor meio egoísta. Como assim? O Senhor é o Deus Todo-Poderoso. Daí você pede, torne para mim que eu vou tornar para vocês. Poxa. Aí que nessas perguntas que eu estava tendo com Deus, que eu comecei a sentir esse cheirinho desagradável e não tinha nada. Foi quando Deus me lembrou desse texto. Ei, eu estou pedindo para você voltar para mim, porque eu já fui por você. Porque eu já fui por você. Agora eu peço para você vir, para que eu possa voltar de volta. Deus mexeu na minha estrutura. Essa conversa mexeu no meu DNA. Mexeu na coluna, na espinha dorsal da minha vida. E Deus quer fazer isso com você.
mexer na tua espinha dorsal. Só que para isso, Ele tem que estar em primeiro lugar. Jesus Cristo, Paulo escreve em 1 Coríntios 15, 20: mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo as primícias dentre aqueles que dormiam. Jesus foi o primeiro a se ofertar. Jesus foi o primeiro a se entregar. Queria pedir para você fechar os olhos, ter um momento com Deus bem gostoso. O salmista nos ensina: bendiz a minha alma ao Senhor, e tudo o que há em mim bendiga o teu santo nome. E nunca te esqueças dos seus grandes benefícios.